Ansiedade e depressão. Olá, pessoal. Vamos ao provérbio do dia? Provérbio de número 12, a partir do verso 25, diz assim: O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ou ainda em outra versão, diz que as preocupações roubam a felicidade. Então, nós sabemos que, infelizmente, é muito comum nos nossos dias as pessoas andarem ansiosas, muitas pessoas deprimidas, como nesse mês de setembro, é a conscientização em relação ao suicídio, e o suicídio seria o ponto final, mas antes sempre vem no caminho a ansiedade, depois a depressão e por último, infelizmente, essa atitude terrível que alguns acabam tomando. Mas como a gente pode evitar chegar nesse último ponto? A gente vê que a palavra do Senhor nos traz algumas pistas. Aqui diz que a ansiedade, ela deprime o homem, mas uma palavra bondosa ou a boa palavra o anima. Então nós precisamos de uma boa palavra. E quer palavra melhor do que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. E a boa palavra do Senhor, ela nos anima, ela nos enche de alegria, ela nos enche de vida, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção, ela não nos deixa nos sentirmos perdidos, ela nos enche de esperança, ela nos faz enxergar com bons olhos, mesmo diante das piores situações, mesmo em meio às tempestades, Deus nos faz ver além do tempo, ou Deus nos faz enxergar além das nuvens negras, e mantendo a fé de que atrás daquelas nuvens tem um sol brilhante e que logo virá o arco-íris, que é só uma tempestade que logo passará. Então, a boa palavra do Senhor, ela nos alegra, ela nos anima. E nós vemos também que Jesus, ele ensinou sobre isso, e ele disse para os seus discípulos: não andem ansiosos, porque olhem para os pássaros. Os pássaros, eles não trabalham, mas eles sempre têm o alimento. Olhem para os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. E ele diz assim, ó, por acaso vocês não valem muito mais do que muitos pássaros e do que muitos lírios? O que Jesus estava dizendo ali? Que Deus, ele cuidava dos pássaros, ele alimentava os pássaros e ele também vestia as plantas. E os pássaros, obviamente, nós sabemos que eles voam e eles vão atrás do alimento. E isso mostra que a gente não deve se isentar da nossa parte. Aquilo que está ao nosso alcance, a gente deve fazer, a gente deve se mover. Então Deus nos abençoa quando a gente se move. Mas também Jesus deu o exemplo das plantas que não se movem, mas Deus vestiu os lírios do campo. Isso mostra que mesmo quando nós estamos impossibilitados de fazermos algo, de corrermos atrás, ainda assim não está tudo perdido, porque Deus continua tendo cuidado de nós. O mesmo Deus que cuida dos pássaros e que cuida das plantas, muito mais ele cuidará das pessoas, porque as pessoas valem muito mais para ele. Não é à toa que ele deu o seu Filho unigênito numa cruz para que ele morresse por nós, para prover salvação a todos nós. Então, não é porque a situação saiu do teu controle, não é porque, quem sabe, aquilo que você tem que pagar vai além daquilo que você ganha no mês, não é porque você não tem total domínio, total controle da sua vida ou das situações que você está vivendo agora, não é porque saiu do teu controle que não esteja no controle de Deus. Tenha fé, olhe para Ele, olhe para Cristo. Porque Jesus disse que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. Enquanto nós estamos buscando o reino dos céus, enquanto nós estamos ouvindo a boa palavra, a ansiedade vai ficando longe de nós. O apóstolo Paulo também escreveu em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, dizendo: não andeis ansiosos, mas que todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, ore, fale para Deus a sua situação, fale para Deus aquilo que você está precisando, fale para Deus o seu problema, se esvazie, largue o seu fardo pesado aos pés da cruz, entregue tudo ao Senhor, entregue tudo a Ele, confesse tudo, largue tudo aos pés da cruz, porque a oração também é mais um instrumento de Deus para nos livrar de toda a ansiedade e de toda a depressão. E ainda o texto segue dizendo em Filipenses 4:7 que Deus nos dará a paz que excede todo entendimento e Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração. A ansiedade, as preocupações, elas não acrescentam nem uma hora a mais na nossa vida. Muito pelo contrário, muitas vezes podem nos roubar minutos
ou quem sabe pode roubar a nossa vida de continuar aqui nessa terra. Então, recorra ao Senhor, busque a boa palavra dele, se esvazie diante do Senhor, fale para ele tudo que tu precisa e eu tenho certeza que o Senhor cuidará de ti. Então, essa era a mensagem de hoje, curta, compartilhe com alguém, deixe nos comentários aí o que você achou dessa mensagem. Eu vou deixar no link do comentário fixado e também na descrição do vídeo o link do curso bíblico e teológico Fundamentos para que você possa mergulhar na palavra do Senhor junto conosco nesse curso maravilhoso que Deus tem nos dado e vai ser uma bênção para a tua vida. Então um grande abraço e até amanhã.